Olá, meus lindos, estamos aqui agora mais uma vez. Estamos aqui com o nosso irmão querido Samuel, uma bênção do Senhor, um meu ativo nessa igreja que vai trazer a palavra do Senhor. E é um privilégio, é uma responsabilidade, dá um frio na barriga. E o frio na barriga eu entendo que é o tamanho da responsabilidade que é falar do céu para as pessoas. Mas depois que a gente é usado, a gente sai leve, pisando em nuvens. Eu queria agora ajoelhar e orar por esse irmão querido. Vamos lá? Senhor amado, que privilégio interceder por um irmão querido, o irmão Samuel. Uma bênção dessa igreja. O Senhor possa usá-lo, ó Pai. E se existe alguma coisa rompendo a comunicação neste momento, eu peço em nome do Senhor que o Senhor desbloqueie o canal de comunicação. Fale com o irmão Samuel, seja ele um canal de bênção e que o Espírito Santo do Senhor esteja nesse momento, porque nós estamos aqui para o Senhor, para o ministério e não para nós. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Seja a bênção como sempre. Obrigado. Irmãos, ok. É uma satisfação muito grande sempre quando a gente está na casa de Deus, seja ocupando os bancos, seja servindo através dos mais de diversos ministérios que a igreja tem, seja louvando, seja abrindo a palavra de Deus. E nesse momento, eu quero dar continuidade a uma série que eu já comecei alguns meses atrás, que é Os Sentidos da Fé. Só para quem ainda não assistiu ainda os outros 2 sermões, para entender, eu sempre digo que Deus ele tem uma misericórdia muito grande para conosco, porque o pecado nos deu uma limitação gigante intelectual. Espiritual, a gente até não tem como mensurar o quanto o pecado nos trouxe de prejuízo espiritual. Só que intelectual, muito também. E Deus, em sua sabedoria, em seu amor, em sua graça, Ele trouxe o quê? A palavra de Deus. Mas se aqui Ele tivesse colocado a língua de Deus e dos anjos, ninguém iria entender a mensagem. E o que Ele fez? E o que Ele reforçou ainda mais com a vinda de Jesus aqui para a terra? Ele usou coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para que nós possamos entender um pouquinho das mensagens que Deus quer para a nossa salvação. Então ele usa várias figuras de linguagem. E nós já falamos aqui sobre a questão do paladar. Ele cita ali várias vezes que nós somos o quê? O sal da terra, que dá sabor à vida. Nós, enquanto cristãos, independente da denominação, nós temos que dar sabor à vida deste mundo que está cada vez mais o quê? Amargo, insípido, um mundo quase que sem condições de se viver. Aí nós falamos também sobre a audição. Nós conseguirmos ouvir a voz de Deus, como isso é difícil. Mas Ele nos traz mensagens dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Mensagens para que nós possamos ouvir, entender e sermos assim transformados. E na sequência dessa nossa série, nós vamos falar sobre a visão. E o tema do nosso sermão, então, é Olhos da Fé. E eu convido vocês, irmãos, para que abram no livro de Jó, capítulo 42, o verso 5.
Já encontraram um verso pequeno, mas extremamente significativo para a nossa mensagem de hoje. Diz o seguinte, inclusive se referindo a outro sermão dessa série, que diz: com os ouvidos ouvi falar de ti. Ok? Ouviu de forma literal, mas ele continua: mas agora te veem os meus olhos. Vocês acham que o restante, a segunda parte deste verso é literal? Sim ou não? Não. Jó não viu a Deus. Ali quando ele ouviu falar de Deus, ok, você vem à igreja, o pastor prega, outro pastor prega, você ouve a explanação da lição da escola sabatina, você ouve falar de Deus, certo? Porém, você não consegue enxergá-lo. Por quê? A névoa da descrença, decorrente da autojustiça, já tinha se dissipado. Aí ele começou então a ver a Deus de forma figurativa. Ele começou a ver a Deus agora com os olhos da fé, que até então de Deus ele só havia ouvido falar. O que Deus falou de Jó? Que ele era homem o quê? Justo, honesto, certo? Talvez ele era a pessoa mais convertida, o maior exemplo da igreja da época. Ou seja, nos dias de hoje nós podemos classificar como um cristão exemplar. Fazia tudo certo e Deus mesmo, apesar de tudo, considerou ele um homem justo, dentro do que? Da sua auto-justiça. Mas depois de tudo que ele passou, só ouvir falar de Deus, para ele, não foi suficiente. Ele precisou, com os olhos da fé, enxergar a Deus. Nós vemos em Salmos, quem puder encontrar, 25, verso 15, Davi fala o seguinte: os meus olhos estão postos continuamente no Senhor. O que isso significa? Os meus olhos estão continuamente postos no Senhor. Ou seja, a sua fé, apesar de, porque nós sabemos a história de Davi, ele estava constantemente exercendo essa fé. E a partir disso ele começa o quê? A vislumbrar o caráter de Deus. Nós vemos também Moisés, uma citação de Hebreus que fala de Moisés, 11:27, diz assim: é dito que ficou firme como aquele que vê o que é invisível. Ou seja, Moisés teve o seu coração sustentado pela fé. Moisés era um homem que poderia ter aproveitado o melhor da vida, não é verdade? Era neto de Faraó, filho da rainha, poderia ocupar o cargo mais alto ali daquele tempo no mundo, não apenas naquela região. Mas ele escolheu o quê? Pela fé, contemplar o poderoso Deus. Nós vemos também o que se fala de Abraão, está lá em João 8:56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. É o próprio Jesus falando de Abraão.
Mas Abraão foi o quê? O pai da fé, um dos primeiros ou o primeiro patriarca da Bíblia. E como Jesus diz que ele pôde aqui, ele fala, exultou por ver o meu dia, ou seja, os dias atuais de Jesus, e alegrou-se. Por quê? Porque através da comunhão com Deus, os nossos olhos são o quê? Abertos, para ver realidades que o nosso pecado que impede que enxergamos. E Moisés, Abraão, Davi enxergaram. Outra pessoa, que inclusive estudamos bastante sobre ele, Paulo foi enviado aos gentios para lhes abrir os olhos. Está lá em Atos 26, 18. A fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás para Deus. Em outras palavras, para ser instrumento divino de sua conversão, ele pregou a palavra viva. E ele, através da pregação da palavra viva, ele conseguiu o quê? Vislumbrar o que estava por vir. Ele conseguia fazer com que as pessoas, através da sua vida, do seu exemplo, começassem o quê? A enxergar esse Jesus que ele conheceu. E Gálatas 3:1 nos fala: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus como crucificado? Nós temos em nosso dia a dia uma série de imagens estas que fazem com que nós desviemos o olhar de Deus. O autor da Escritura é o primeiro que formou o olho, esse maravilhoso órgão da visão, e sem sombra de dúvida, ele é tão antigo quanto impressionante e delinear no visível, que agora desempenha um papel tão proeminente nas relações dos cristãos com o invisível. Ou seja, simbolizam a fé do coração. Quando nós estamos com os olhos da fé abertos e podemos enxergar ao longe, nós estamos o quê? Alcançando o infinito. Nós estamos nos aproximando do eterno. Mas eu pergunto para vocês, o olho, ele tem alguma influência sobre o que ele está vendo? Sim ou não? Não. Você está vendo uma bela de uma paisagem, Campinas Verdes, quem sabe ali uma águia, né, sobrevoando o cume do monte, um riacho. Eu olho aquilo, mas o meu olhar não pode mudar o que eu estou vendo. Simplesmente eu posso fazer o quê? Contemplar. A mesma coisa acontece com a fé. O olho não envia uma luz de si mesmo, nem dá aos objetos o que ele contempla. O que pode o olho comunicar ao sol e à lua e às estrelas quando olha para eles? Nada. Não, o olho apenas recebe a impressão ou a imagem deles na mente, sem nada lhes acrescentar. E o paralelo vem agora. Assim é com a fé, que nada dá a Deus. Muitas vezes nós dizemos, aquela pessoa é uma pessoa de fé. Não. Aquela pessoa, ela tem fé no Deus que a concede. O que eu acredito, o que eu faço, não transforma a Deus. O que eu acredito, o que eu faço, me transforma. Eu não ofereço nada a Deus, muito menos a minha fé.
ela simplesmente recebe ou os levará até o coração, ou seja, a fé só tem essa função, da forma que são apresentados para a visão da alma à luz da revelação divina. O que os israelitas, naquela situação em que eles foram picados por cobras, né? Daí mandou-se fazer uma imagem de uma cobra, e quando eles olhavam para a cobra, o seu olhar nada podia fazer. Mas a fé que vinha de Deus, essa trouxe cura. E nem que eles tivessem fé naquela cobra, se ela não estivesse mostrando a imagem de Cristo Jesus na cruz do Calvário, não adiantaria de nada. Seria apenas o quê? Uma imagem. Vemos em Isaías 45, 22, quando nós olhamos para Jesus, nós somos o quê? Salvos. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos salvos. O órgão da visão, ele sempre nos dá o quê? Uma direção. O homem que tem a luz do dia, ou seja, o homem que tem a palavra de Deus, ele anda como? Com os olhos abertos. Ele pode ver o seu caminho e não é suscetível de tropeçar, de cair, ou quem sabe ser tomado por uma areia movediça, um rio caudaloso. Por quê? Com os olhos, à luz do dia, ele consegue desviar das armadilhas. Assim é com a nossa fé. O caminho dos ímpios é como a escuridão, está lá em Provérbios 4, 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós vemos também em 2 Coríntios 5, 7, dos cristãos é dito que andamos por fé e não por vista. Por olhar para Jesus, nós estamos capacitados para cumprir a corrida que a nós foi proposta. O olho nos confere a certeza. Quando você pega um objeto, como eu estou pegando aqui a Bíblia, aqui o microfone, eu tenho a certeza do quê? Estou pegando a Bíblia. Lógico que o tato me dá a consistência, né? O peso do objeto. Quem sabe aqui eu consigo ver se é áspero, se é liso. Mas eu sei, é uma Bíblia. Quando eu olho para ela, porque o olho é a maior expressão dos sentidos que nós podemos ter. Dos 5 sentidos, ele é o mais convincente. Isso é uma Bíblia. Se não por aquilo que os olhos não podem ver, mesmo que pareça, muitas vezes não é. Eu posso pegar um livro com o mesmo peso, o mesmo tamanho. Necessariamente é uma Bíblia? Sim ou não? Não. Pode ser outro qualquer livro, mas os olhos da fé aqui nos conferem certeza. A fé é uma graça que carrega em sua própria natureza uma grande certeza. Eu quero que vocês abram, e é muito interessante nós marcarmos na nossa Bíblia, Hebreus 11, 1. Eu sei que muitos conhecem essa passagem, ela é fantástica e diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem.
Os céticos podem até negar a inspiração das Escrituras, mas quando os olhos da fé contemplam sua beleza sobrenatural, a questão é resolvida de uma vez por todas. Outros podem considerar Jesus como um mito, alguém apenas piedoso, mas uma vez que o santo realmente vê o Cordeiro de Deus, ele pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Não está aqui, mas eu quero lembrar aquele verso que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela não são pensamentos positivos. A fé não se baseia no sucesso, no que você fez de bom, no que você alcançou. A fé, ela subsiste apesar de. A fé, ela subsiste apesar dos problemas. A fé, ela permanece apesar das perdas. Nós iniciamos ali o nosso sermão com uma passagem de Jó. Alguém de vocês conseguiria descrever o que Jó passou? A gente tem essa capacidade de descrever o que Jó passou? Perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde, inclusive perdeu a autoestima. Qual foi a única coisa que ele não perdeu? E que foi suficiente. Aí a Bíblia relata que Jó, depois disso, foi o quê? Muito mais rico. Eu gostaria de trocar essa palavra de rico por muito mais abençoado. E tenho certeza que não só ele foi abençoado, mas como abençoou. Eu sempre digo que uma bênção, se ela para em você, não é uma bênção. Pode ser algo material, pode ser algo financeiro, mas deixa de ser bênção. Bênção não para, ela caminha, ela atravessa a nossa vida para atingir mais pessoas. E eu tenho certeza que Jó, depois que de apenas ter ouvido falar de Deus, agora podia ver a Deus, tudo que estava em suas mãos era o quê? Para abençoar os outros. O olho é algo que nos molda. Nós sabemos, aqui tem um menino, não sei se tem mais algumas crianças aqui, mas nós que somos pais, a gente vai ler ali o livro, né? Conselhos para pais, professores, o livro da criança, como que é da irmã White, me fugiu, orientação à criança. E lá fala sobre essa questão da melhor maneira que tem de se educar. Qual que é? Dando o exemplo. Os filhos aprendem muito mais olhando os pais do que ouvindo os pais. Porque falar é fácil, fazer é difícil. E quando os pais, eles fazem aquilo que muitas vezes nem precisam falar, o filho aprende. Minha esposa é professora, temos mais professores aqui que sabem, através da repetição que você coloca no quadro hoje, você coloca no quadro amanhã, você tem a mesma lição ali no livro, certo? Agora nos iPads, no computador, a criança de tanto ver aquilo, ela começa a aprender. Só que também o olhar, ele tem uma carga muito negativa. Quantas pessoas
não se perderam, não se perdem e não se perderão, porque olham coisas que não são do agrado de Deus. Eu já falei em um dos sermões sobre essa questão que é muito grave, é terrível, que é a pornografia. Estudos mostram que a pornografia tem o mesmo efeito que as drogas mais pesadas que existem no mundo. A pessoa, de tanto olhar, ela fica dependente, e o olhar dela é invadido por imagens, por cenas que ficam marcadas em sua mente. E o estudo ainda fala que uma imagem de pornografia deve sair da sua mente, se muito rápido, depois de 15 dias. E Satanás fica o quê? Ali, trabalhando a sua mente, fazendo conexões que não são conexões para uma mente saudável, interrompendo outras conexões, certo? Que fariam com que nós pudéssemos ter a comunhão com Deus. E ele começa ali então a moldar a sua mente para o mal, para a sua perdição. Mas quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o que acontece? Somos transformados. Mas não podemos olhar apenas como simples espectadores. Nós temos que olhar a Jesus como admiradores. Nós temos que olhar aquela cena do Calvário, aquele filme do Mel Gibson, muita gente condenou, muita gente criticou, mas muitos estudos comprovaram as atrocidades, o sofrimento que Jesus passou. Se não eram aquilo que mostrou, eram piores. E na hora que você olha essa cena de sofrimento, de dor, de humilhação, e você para pensar que aquele que sofreu tudo isso é Deus. Ele saiu lá do céu para tomar a posição mais vergonhosa que um ser humano da época poderia tomar, ou seja, querer para si, que era morrer numa cruz, nu, sendo criticado. E a hora que você olha esse e entende que aquele é Deus, os seus olhos da fé vão se abrir, porque imagine você, um Deus todo-poderoso, que tem tudo, vir aqui para salvar você, que muitas e muitas vezes o nega. Nós vemos em Salmos 34, verso 5, que diz: olhai para ele e sede iluminados, o vosso rosto jamais será confundido. Se você hoje tem dúvidas sobre a sua fé, olhe para a cruz. Se você hoje tem dúvidas se existe alguém que te ama, olhe para a cruz. Se você, quem sabe, duvida que existe salvação, vá um pouquinho à frente e olhe a tumba vazia. Porque esse Deus, esse Jesus que nós contemplamos, ele não foi vencido pela morte. E nós pensamos na morte, na nossa mente limitada, essa morte
nossa aqui, que Jesus falou que é um descanso, né? Mas é uma morte eterna, uma morte que era o preço para todos os pecadores. E a hora que você olha a tumba vazia, você vai o quê? Ter a certeza que você pode e vai ter a salvação neste Cristo Jesus. Ainda lemos em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora exerce um poder moral de transformar o caráter daqueles que são seus e que, chamando a fé em exercício, a atividade que mais e mais deve estar em conformidade com a alma. Mas nós sabemos também que os olhos, ele é um órgão assim muito sensível. Quem aqui é a nossa fé? É uma fé muito delicada, muito frágil. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3,9, da participação do mistério da fé, nos vai trazer o quê? Uma consciência pura. Porém, o que nós vemos hoje no nosso dia a dia? Satanás, ele quer que nós tenhamos uma consciência pura? Não. Bem pelo contrário, quanto mais deturpada seja a nossa consciência, quanto mais nós misturarmos a aceitação do pecador com uma brechinha da aceitação do pecado, mais ele vai o quê? Nos tentar. As atuações vivas da fé são mais prejudicadas pela poeira do pecado ou pelas vaidades do mundo, dentro do coração onde ela está ali assentada. Onde quer que a verdadeira fé esteja, se está ferida pelo pecado, ela se abre em forma de tristeza para com Deus. Até a fé que nós temos, ela é indigna. A fé que nós temos vem de Deus. E quando nós confiamos inclusive a nossa fé ao autor da minha fé, da sua fé, nós conseguimos o quê? Ver distante, tanto para o passado, aonde a Bíblia nos relata várias histórias dos patriarcas, dos heróis da fé, vários milagres que Jesus fez. Ele ali nos mostra, pela fé, tudo que esses homens passaram e que nada mais é do que nós passamos hoje, porém, numa cultura diferente. Porém, esses olhos da fé também nos mostram o quê? Lá na frente. Os olhos da fé nos mostram algo que a Bíblia, do início até o fim, quer nos mostrar. Deus não fez nada aqui por vaidade, por querer ser adorado simplesmente por ser adorado. Tudo Ele fez por quê? Pelo motivo que Ele nos criou. Ele quer que eu e você estejamos ao lado dEle eternamente. Não quer por um momento, não quer apenas por algumas horas, mas Ele quer viver com você a vida toda.
O pastor Márcio, nosso pastor, agora presidente da Associação Sul Paranaense, ele falou algo que talvez é consenso para todos. Foi o consenso para o meu bisavô, para o meu avô, para o meu pai. Todos eles tinham o mesmo desejo que nós temos hoje, que é ver de forma literal Jesus voltando. Não sabemos se isso vai acontecer, mas eu sei que meu pai contemplou a volta de Jesus pela fé. Meu avô também, meu bisavô também. Se assim não fora, eu não estaria aqui hoje. Porque contemplar a Jesus é fazer com que essa mensagem, essa esperança, essa certeza, ela atravesse o tempo. Tem uma música que eu vou cantar, que ela fala justamente dessa esperança que eu tenho, e quero que você compartilhe comigo, de ver Jesus voltar com os olhos sem ter passado pela morte. Mas se isso acontecer, não importa. A hora que eu abrir os olhos, eu quero ver Jesus. Você que sabe essa canção bastante antiga, cante com a gente e vamos louvar ao nosso Deus. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Amém. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que
envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Levante e cante comigo. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. E declare: o autor da nossa fé. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque apesar de toda a nuvem, toda a poeira, toda a neblina que esse mundo nos oferece, o Senhor nos faz ver através e além de tudo isso. Nos mostra, Pai, através da fé no Teu Filho Cristo Jesus, que tudo vai passar, que a dor, o sofrimento, as angústias, a solidão, o desprezo, a doença, um dia será algo do passado que com certeza queremos esquecer, Pai. Por isso, Senhor, eu peço nesse momento para mim, para todos que aqui estão, para os que nos assistem, Senhor, nos dá uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que a fé verdadeira, vinda do alto dos céus, direto do Seu trono, habite o nosso ser, o nosso coração. E assim, Senhor, apesar de tudo que passamos, possamos seguir na esperança da salvação em Seu Filho Cristo Jesus. Abençoa cada filho Teu que está aqui, cada filho que está nos assistindo, que as Suas bênçãos alcance a cada um deles. Mas, Pai, me permite pedir que abençoe também as pessoas que nós amamos, para que possamos levar até os Teus pés e dizer: eis o meu filho, eis o meu irmão querido que Tu me confiaste, aqui está. E ele vai dizer: entra no gozo do Teu Senhor. É isso que queremos ouvir, juntos, olhando o rosto do nosso Cristo Jesus. E é nele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Ô bênção, hoje Deus falou comigo e com você, e agradeço muito porque você esteve comigo aqui, esteve conosco, nós louvamos a Deus, ouvimos Deus falando conosco, e nesse momento eu tenho uma proposta para você. Você está vendo esse livro? Esse livro é muito especial, centenas de pessoas já receberam, e nós da Igreja Central de Curitiba estamos distribuindo mais ou menos 200 mil livros. Se você quer contribuir para que essa mensagem chegue a várias outras pessoas, entre no QR Code que aparece aqui na tela e também no link da descrição do vídeo e veja como pode doar para que outras pessoas recebam esse material. Querido, se essa mensagem chegou ao teu coração,
precisamos que você curta esse conteúdo, compartilhe com os amigos, pois isso pode promover salvação. Houve salvação para mim, com certeza está tendo salvação aí, então compartilhe com os seus queridos, tá bem? Deus continue abençoando você, Deus continue guiando nossa vida. Agradecemos sua presença.